To- Todos autorizam aí a gravação? Sim. 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 Então, pronto. Vamos lá, Regina? Preparação de ambiente. Tá. Eu vou desligar a câmera só para ficar mais fácil para eu segurar o livro, que eu estou assistindo pelo celular, tá, Cleo? Eu vou ler a mensagem do livro Mãos Unidas, de Chico Xavier, tá? Esse livro aqui, ó. Trabalha e espera. Nunca te suponhas a sós em servindo a seara do bem. Os mensageiros do Senhor estão sempre abençoando, secundando, apoiando e completando-te o trabalho. E não precisam trombetas para se anunciarem e nem requisitam dispositivos de alarme para te entregarem o amparo que te fazem portadores. Em silêncio, sabem escolher oportunidades, processos, maneiras e pessoas para isso. Observa, abeiravas-te da exaustão no capítulo das disponibilidades materiais para o sustento das boas obras. Entretanto, no ápice da necessidade, alguém apareceu, estendendo-te o concurso preciso. Impedimentos domésticos passaram a obstar-te a cooperação no auxílio. Ficou mudo, Regina? Ah, voltou? Voltou. Impedimentos domésticos passaram a obstar-te a cooperação no auxílio aos semelhantes. Todavia, quando tudo se te afigurava entrave indissolúvel, algo sucedeu, quebrando-te as amarras e desanuviando-te o caminho. Doenças te ameaçavam com a paralisação das possibilidades de servir, e até mesmo com a desencarnação. Contudo, no instante mais grave do mecanismo das circunstâncias, repontaram o remédio à justa de que carecias para continuares em ação. Provações do círculo íntimo te impuseram grande sobrecarga de tarefas, induzindo-te à inquietação e ao sacrifício. No entanto, quando a situação te parecia insustentável, providências surgiram de inesperado em teu auxílio. Problemas diversos te afligiam a alma, acenando-te com a ruptura de tuas nobres realizações em andamento. Mas quando as tuas melhores esperanças se apresentavam como sendo claramente frustradas, acontecimentos imprevistos liquidaram com eles e a estrada se te clareou novamente. Confia nos mensageiros do Senhor, cujo amparo nunca falha. No entanto, seja qual seja o obstáculo, não te des a rebeldia ou lamentação. E sim, continua trabalhando e oferecendo à vida o melhor que possas fazer. Os mensageiros do Senhor estão junto de nós e por nós e jamais nos abandonam. Ainda assim, mesmo quando o auxílio que te careças se te afigure tardar, continua fiel ao dever de servir, porque o barulho da queixa ou a gritaria da revolta podem talvez dificultar o socorro que vem vindo. Muito bom. Obrigado, Regina, aí, pelo preparo de ambiente. Agradecemos aí a linda mensagem do Chico. Então, Eu que vamos à nossa... agradeço. Obrigada. Vamos à nossa prece com o Gabriel. Vamos lá, Gabriel? Nossa prece inicial.
Pode fazer, né? Bom, Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma oportunidade de nos reunirmos em teu santo nome para realizar a nossa aula, que o Senhor possa se fazer presente no lar de cada um de nós, iluminando o nosso pensamento, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que todos os conhecimentos que serão abordados possam ser interiorizados por nós. Que assim seja. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Gabriel, Regina. Então, vamos lá, né? Ricardo hoje, né? Estamos hoje com o facilitador Ricardo. A gente está na segunda parte do capítulo 5, das manifestações físicas e espontâneas, item 82 a 95. Ricardo, a palavra é sua. Agradeço a sua presença mais uma vez. Obrigado, Cléo. Boa noite a todos. Eu vou pedir aqui ao Paulo ajuda para colocar o PowerPoint na tela para todo mundo. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Paulo. Você está com ele ou tá? Você mandou para mim? Não, eu estou com ele aberto aqui no computador. Tá. Você clica nesses três pontinhos. Sim, Desculpe, três pontinhos não. Na seta que aponta para cima. tá. Você clica. Você está usando quantos monitores? Só um. Um monitor. Você vai usar o PowerPoint? Isso. Você já botou o PowerPoint em modo apresentação? Ainda não, tem que colocar, né? Bote ele primeiro, aí você dá um Alt Tab para voltar para a tela do Meeting. Só um minuto. Tudo bem. Pronto. Aí você dá um Alt Tab, volta para a tela do Meet. Aí você clica agora na seta apontando para cima, escolhe a opção Uma janela. E quando Tá. você clicar em janela, vai aparecer várias janelas que estão abertas aí. Escolha a imagem que está o PowerPoint apresentando. Você vai ver dois PowerPoints. Um que é o PowerPoint normal e outro a tela cheia apresentando, tá? Tá. Aí você achou ele, você clica nele. E clica em compartilhar. Tá. Aí depois você... Chegou sim, perfeito. Agora você pode... como você só está com monitor, você vai confiar no que a gente vai dizer, tá? Tá. Você vai agora para a tela de apresentação, passar a sua apresentação normal. A gente vai estar te vendo, mas você não vai ver as pessoas. Tá, já. Eu só estou vendo o PowerPoint mesmo. Ah, legal. Então ele já mudou automaticamente. Perfeito. Mas se você quiser ver as pessoas, é você clicar em Alt Tab, que você volta para o Meet. Isso. Tá, mas aí volta com o compartilhamento? Não, Volta com compartilhamento, mas continua. mas você não consegue passar o PowerPoint quando você está com a tela do Meet aparecendo para você. Ah, então tá bom. Aí, quando você quiser ir passar uma tela, você dá um Alt Tab, vai para o PowerPoint e dá um Enter. Tá. Então vamos lá, gente. Muito obrigado pelo convite de vocês para poder fazer o estudo da noite. Os itens, eles pertencem à segunda parte do capítulo 5 do Livro dos Médiuns, os itens 82 a 95 das manifestações físicas espontâneas. Esses itens são extensos e eles têm muitos detalhes. Então, tem coisas que não deu para colocar, porque senão o estudo ficaria muito extenso. Mas, se vocês estudaram e quiserem acrescer alguma coisa ao conteúdo, fazerem observações, me interromper, vocês fiquem à vontade. Eu fiz uma seleção de alguns trechos para que a gente possa comentar aqui essa noite. Então, vamos lá. Eu vou passar para o segundo slide. Essas partes eu tirei bem da introdução do livro dos médiuns, porque eu achei importante.
para a gente poder fazer uma pequenina contextualização do tema. Bem na introdução do Livro dos Médiuns, Kardec ele escreve assim: enganar-se-ia quem supusesse encontrar nesta obra uma receita universal e infalível para formar médium. E uma outra advertência dele, ele coloca: as regras da poesia, da pintura e da música não fazem que se tornem poetas, pintores ou músicos os que não têm o gênio de alguma dessas artes. Elas apenas guiam os que as cultivam no emprego de suas faculdades naturais. Eu achei importante e grifei aqui. Não é uma receita universal e infalível para formar médium. Não é universal porque cada médium tem a sua particularidade psíquica, em virtude das muitas vidas que cada um viveu. Então, o patrimônio, o intelecto moral de cada pessoa varia ao infinito. Então, Kardec já faz essa advertência no início, dizendo que aqui não vai se encontrar uma receita universal. E ele também diz que não é infalível para a formação dos médiuns, porque essas faculdades, elas são naturais. O fenômeno, por exemplo, da psicografia, da psicofonia, do desdobramento, são fenômenos que ou o espírito traz como um patrimônio de sua alma, em virtude de uma determinada missão a cumprir na atual encarnação, ou ele não traz. Esses atributos, eles podem ser desenvolvidos, mas não pelo toque da vaidade, não pela vontade de ver como é que funciona. São faculdades que são abertas, sobretudo, antes da encarnação do médium, antes do mergulho psíquico na carne. São compromissos reencarnatórios. Por isso eu grifei aqui o emprego de suas faculdades naturais. E aí nós vamos avançar agora para poder entrar no capítulo 5, na parte segunda, nos itens de 82 a 95. Então vamos lá. Espiritismo prático natural. E Kardec escreve assim: de todas as manifestações espíritas, as mais simples e mais frequentes são os ruídos e as pancadas. Os ruídos espíritas apresentam um caráter especial, revelando intensidade e timbre muito variados. Intensidade e timbres que são variados, e não há nenhuma regularidade mecânica. E há uma causa inteligente. Então, meus amigos, esses são chamados os fenômenos objetivos. Os fenômenos físicos é a entrada do mundo dos espíritos no mundo material dos homens encarnados. Agora, Kardec ele coloca uma advertência para que a gente não venha confundir todo ruído e toda pancada como uma manifestação dos espíritos. Ele diz que esses ruídos espíritas, e não por serem da religião espírita, mas por pertencerem ao mundo espiritual, eles apresentam uma intensidade e um timbre variado, e não possuem uma regularidade mecânica, como, por exemplo, o badalar de um relógio, ou uma gota caindo no chão. Ele tem uma causa inteligente.
como aconteceu, por exemplo, com as mesas girantes. Muitas pessoas, olhando o fenômeno das mesas girantes naquele tempo, inclusive o Allan Kardec, disseram: as mesas não possuem nem cérebro e nem sistema nervoso para responderem aos homens. Se esse fenômeno não é fruto de um charlatanismo, de uma zombaria, mas, pelo contrário, ele responde ao pensamento dos homens, a perguntas profundas de filosofia e grandes indagações científicas, é porque há uma causa inteligente por trás do fenômeno. E aí a gente vê o quanto que Kardec se destacou no seu tempo. Porque se nos dias de hoje ainda é muito difícil para os homens materialistas admitirem a existência dos espíritos e do mundo espiritual, imagine naquele tempo, no século XIX, quando o racionalismo científico, quando o materialismo dominava os homens cansados de uma religião que não falava nem à razão e nem ao coração da humanidade. Então, esses fenômenos objetivos são os espíritos entrando no mundo material, fazendo a matéria grosseira se sujeitar às suas vontades para comunicarem determinadas mensagens aos homens. Aí a gente avança, e aqui eu coloquei o objetivo dos fenômenos físicos. Kardec aponta: dissemos atrás que as manifestações físicas têm por fim chamar-nos a atenção para alguma coisa e convencer-nos da presença de uma força superior aos homens. E aí, meus amigos, isso aqui é muito importante, porque um espírito de uma ordem inferior, um espírito brincalhão, zombeteiro, ele pode provocar os fenômenos físicos, mas apenas para se entreter, para zombar da credulidade, da superstição, do misticismo dos homens. Mas os espíritos superiores não agem assim, porque todas as suas ações são balizadas por um prisma moral. Então, vocês veem que Kardec aponta que todas as manifestações de ordem física que são comandadas por um espírito superior, elas têm por objetivo comunicar aos homens a presença de uma força superior. Tanto que quando Kardec pergunta: quem são vocês? E eles respondem: nós somos os espíritos. Mas quem são os espíritos? Os espíritos nada mais são do que as almas dos homens que perderam o corpo físico. Ou seja, somos nós, um outro plano vibratório, uma outra estação de existência. E quando o espírito superior ele consegue comunicar aos homens a mensagem a qual ele deseja, olha o que Kardec diz: alcançado esse fim, cessa a manifestação material por desnecessária. Um espírito superior não vai ficar batendo a minha porta, sacudindo a minha cortina, provocando estampidos na minha mesa, apenas para se divertir com a minha fé. Cessada a mensagem, alcançado o objetivo principal, as manifestações físicas cessam. E aí Kardec pontua: também dissemos que os espíritos elevados não se ocupam com esta ordem de manifestações. Se no mundo material existe uma hierarquia
que muitas vezes não é moral, ela é baseada, na maior parte das vezes, pelo poder financeiro. No mundo espiritual existe uma hierarquia, mas essa é de ordem ética. Quem baliza é o sentimento, é a inteligência, a sabedoria. Então, os espíritos superiores se servem dos espíritos de uma ordem inferior a fim de provocarem essas manifestações físicas mais rudimentares. Ou seja, tudo se encadeia em a natureza através de um elo perfeito e harmonioso, onde há trabalho para todo mundo. E aí a gente avança. A experiência pessoal de Kardec. Ele conta que na casa dele, pancadas se fizeram ouvir em torno de mim durante 4 horas consecutivas. E ele tinha, dentre os seus colaboradores, os chamados médiuns escreventes ou psicógrafos. E esse médium psicografou a mensagem do espírito que provocava as pancadas. E através da mensagem se pôde ouvir, dentre tantos trechos, esse daqui: o teu espírito familiar que te desejava falar. E aí, o que esse espírito familiar comunicou a Allan Kardec, quando o codificador tomou ciência da sua presença e da sua proteção. Apontou erros no meu trabalho, indicando-me as linhas onde se encontravam. Deu-me úteis e sábios conselhos e acrescentou que estaria sempre comigo e atenderia ao meu chamado todas as vezes que o quisesse interrogar. A partir de então, com efeito, esse espírito nunca mais me abandonou. Então, aqui é um relato muito bonito e mostra o bom senso de Kardec. E aqui o espírito se faz utilizar de um fenômeno físico, de um fenômeno objetivo, para poder chegar ao fenômeno inteligente. Ou seja, apontou erros no trabalho, indicou onde esses erros estavam e deu conselhos úteis e sábios que contribuíram e muito para a codificação da doutrina espírita. E sempre esteve ao lado de Kardec até o final da sua encarnação e jamais o abandonou. Aí, meus amigos, vou deixar aqui, se alguém quiser fazer uma pergunta, fazer algum apontamento, vocês fiquem à vontade, para que não fique só eu falando, se vocês quiserem. Alguém tem alguma dúvida até agora? Nenhuma dúvida, está sendo muito bem explicado, graças a Deus. Muito bem explicado mesmo. Desculpa a minha voz, que eu estou um pouco gripada, gente, por favor. Tá bom, Magda. Então eu vou voltar para a apresentação. Vou passar para o próximo slide. Antes de passar para o próximo slide, eu peguei uma passagem aqui, ela se encontra no Livro dos Médiuns também, e eu gostaria de ler um trecho para vocês, para poder contextualizar melhor a questão dos fenômenos físicos. Kardec perguntou aos espíritos, no Livro dos Médiuns, que papel desempenha o médium nos fenômenos físicos. E aí responderam a ele: já eu disse
que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal que o espírito acumula. É necessária a união desses dois fluidos, isto é, do fluido animalizado e do fluido universal, para dar vida à mesa. Mas nota bem que essa vida é apenas momentânea, que se extingue com a ação e, às vezes, antes que esta termine, logo que a quantidade de fluido deixa de ser bastante para animar. E aí Kardec faz uma outra pergunta. Pode o espírito trabalhar, atuar, sem o concurso de um médium? E a resposta: pode atuar à revelia do médium. Quer dizer que muitas pessoas, sem que o suspeitem, servem de auxiliares aos espíritos. Delas aurem os espíritos como de uma fonte o fluido animalizado de que necessitam. Ou seja, é preciso o concurso de um médium. É preciso de um fluido que apenas o espírito encarnado pode produzir. Allan Kardec chamou esse fluido de fluido animalizado. E o pai da metapsíquica, também francês, chamado Charles Richer, chamou esse fluido de ectoplasma. Então, sem a presença do fluido animalizado, os espíritos estariam impossibilitados de provocar os efeitos físicos que, por ora, nós estudamos. Agora, o que é importante é que Kardec perguntou se o fenômeno poderia acontecer sem o concurso do médium. E os espíritos disseram que o fenômeno ele pode acontecer à revelia do médium. Ou seja, eu posso ser um médium doador de ectoplasma e não ter a consciência disso. E os espíritos vão se utilizar do fluido que eu exteriorizo para poderem comandar esses fenômenos físicos. Então, dito isso, eu vou voltar para os nossos slides. Passando para o próximo, do caráter das obsessões. Kardec fez algumas pontuações que eu achei assim, muito interessante. Ele diz assim, as manifestações espontâneas nem sempre se limitam a ruídos e pancadas. Degeneram, por vezes, em verdadeiro estardalhaço e em perturbações. Tais fatos assumem, não raro, o caráter de verdadeiras perseguições. E aqui, meus amigos, é um assunto de ordem transcendente, porque os fenômenos físicos, quando eles tomam essa coloração, eles perturbam e muito a alma dos homens encarnados e das famílias. Quantas pessoas não chegam às casas espíritas relatando esses acontecimentos? E, como Kardec pontua, eles possuem o caráter de verdadeiras perseguições. Ou seja, o espírito ele está trabalhando contra a minha paz, porque de alguma forma eu ou algum membro da minha família ou das pessoas que convivem comigo fizeram algum mal a ele. E aí não bastam as fórmulas ensaiadas dos ritos, dos exorcismos. É preciso compreender a natureza dessa perseguição. Vocês observem que o fenômeno físico, ele toda vez aponta para um fenômeno inteligente. A causa objetiva possui uma causa subjetiva.
o espírito não está derrubando objetos na minha casa, o espírito não está tentando impregnar a minha alma de medo e pânico à toa. É uma perseguição. Então, a importância do trabalho das mesas espíritas, o trabalho dos médiuns sérios, dos médiuns que estudam e conhecem a obra de Kardec, porque a obsessão é uma patologia oculta da humanidade, que ainda não é reconhecida pela ciência oficial e muito menos pela medicina. Então, quantos desequilíbrios psíquicos que são tratados apenas com os psicotrópicos não conheceriam verdadeiros paliativos, verdadeiros bálsamos, se fossem tratados sob o ponto de vista da ótica espírita? E Kardec, no seu tempo, ele pôde ajudar muitas pessoas dessa maneira. E aí vem uma pontuação. As manifestações espontâneas, muito raramente, se dão em lugares ermos, quase sempre se produzem nas casas habitadas, e por motivo da presença de certas pessoas que exercem influência, sem que o queiram. Essas pessoas ignoram possuir faculdades mediúnicas, razão porque lhes chamamos médiuns naturais. Aí foi o apontamento que nós fizemos no outro slide, que há sempre a necessidade do concurso, do fluido animalizado de um médium. E mesmo quando esses fenômenos se dão em lugares ermos, em lugares afastados, nos campos da natureza, os espíritos podem sim colher o ectoplasma em uma determinada parte e conduzir para um outro local. Nós vemos isso, por exemplo, na obra Nosso Lar, de André Luiz, quando, após um ano na colônia espiritual, já recuperado das suas dores, em virtude da temporada que ele passou nas regiões inferiores, André Luiz visita o seu antigo lar e ele vê que a sua esposa havia contraído novas núpcias, estava casado com uma outra pessoa, e esse homem estava gravemente doente, em virtude de uma pneumonia. E com um concurso de espíritos amigos, André Luiz vai, nos campos da natureza, buscar essências vegetais para colocar no perispírito do homem doente. E quando esse homem acorda pela manhã, ele apresenta sensíveis melhoras, surpreendendo inclusive o médico que comandava o seu tratamento. Então, quanto mais evoluído é um espírito, maiores são as suas possibilidades de atuação no plano físico e maiores são as suas capacidades de modelar, de manobrar o fluido animal e as energias da natureza. E aí eu pergunto se alguém gostaria de falar alguma coisa, se alguém tem alguma experiência pessoal A Ana desses levantou a mão. fenômenos. Eu acho... Pode falar, Ana. Então, Ricardo, de acordo com essa sua fala aí de que busca essa energia que precisa, mesmo sendo em lugares ermos, pode acontecer também se o espírito precisar dessa mediunidade, né, e não se encontra dentro daquele lar, ele pode buscar também na vizinhança, não é? Exato, pode. Na obra do bem, a gente percebe que o campo dos espíritos superiores, respeitando o livre-arbítrio, ele é muito mais amplo e muito maior do que o nosso. Principalmente para os fenômenos de cura,
quando uma pessoa tem um merecimento e o plano espiritual acredita que ela pode ser curada de uma determinada doença, eles podem recolher esse fluido animal na vizinhança, no quarto ao lado, num filho que às vezes não sabe que é médium, mas possui uma quantidade substancial desse fluido, pode sim, inclusive para reconstituição de órgãos, inclusive para insuflar saúde nas células orgânicas, e por aí vai. Muito bem colocado pela Ana. Mas alguém gostaria de fazer uma colocação, contar uma experiência pessoal, porque esses fenômenos são tão naturais quanto Rita, natural é a lei da gravidade. pode Boa falar, noite, Rita. gente. Boa noite a todos. Eu estava pensando aqui, porque assim, a gente vê a atuação dos espíritos, né? Eu trabalho em reunião mediúnica, e algum tempo atrás, eu estava às voltas com um espírito relacionado ao meu passado, e a experiência que eu tive com relação à atuação deles junto comigo, porque era uma coisa consciente, eu sabia o que estava se passando, é que eu percebi que nem tudo aquilo que eles querem fazer, eles fazem. Então, da mesma forma como é permitido que um irmão nessas condições se aproxime da gente, e que a gente mesmo, às vezes, pela nossa invigilância, a gente atraia, existe a proteção dos benfeitores espirituais, do nosso guia espiritual, que colocam, vamos dizer assim, um limite para aquilo que eles desejam fazer, nesse sentido, né? Aqui, eles não falam assim diretamente, né? Então, assim, eu aprendi com isso, com essa experiência, né? Essa questão desse limite, porque eu ouvia, vamos dizer assim, descombinando alguma coisa, e reclamavam que não conseguiam fazer. Ah, porque a gente não consegue fazer isso. Ah, porque tem alguém protegendo que não sei o quê. Então, assim, a gente sabe que isso tem um limite, né? Acima de tudo, está a proteção do alto, com relação a essas manifestações que a gente presencia, que a gente vivencia. Pelo menos foi essa experiência que eu tive, e não foi só uma vez, não. Tá? Então, para a gente que tem mediunidade extensiva, pelo menos para mim tem sido, assim, muitas experiências, assim, que me fizeram ver várias coisas, assim, que eu vejo com relação àquilo que chamo de poder, mas que a gente sabe que o poder só está com o mundo espiritual superior, né? Vamos dizer assim, uma ilusão que eles têm de achar que podem fazer tudo, mas que a gente sabe que a espiritualidade, ela permite isso justamente para que essas pessoas tenham a oportunidade também de saírem daquela vida que muitas vezes ficam levando a séculos e séculos, que a gente sabe disso. Era só isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada. Obrigada, Rita. Tem o Ricardo, quando fala aqui que tais fatos assumem não raro o caráter de verdadeiras perseguições, né? Eu tenho um caso que, assim, eu estava no centro espírita, né? E uma pessoa, ela estava com um problema, né? Manifestou um problema, e era um problema que, assim, mesmo com uma dispersão, mesmo com uma conversa, ela não conseguia se desvencilhar. Ela disse que estava ouvindo demais uma voz no ouvido dela e que o braço dela estava doendo. E aí eu chamei a mãe dela para poder a gente levar ela no centro espírita, lá no André Luiz, era um dia de sábado, e a gente levou ela lá no André Luiz, estava tendo atendimento espiritual à tarde, no sábado, e quando ela foi atendida, quando a gente ficou lá fora, né, e os médiuns lá dentro fizeram uma manifestação lá para poder atender, e saiu o dirigente e me perguntou, né, quem trouxe ela? Aí eu fiz assim, eu e a mãe dela. Ele fez assim, porque o irmão que está lá dentro está bastante zangado e disse que vocês não iam chegar ao destino de vocês, porque ele não iria permitir. Aconteceu alguma coisa no meio do caminho para isso?
né? E, assim, eu lembro, né, que a mãe dela me disse algumas coisas tentando me tirar, assim, um pouco do sério, meio zangada, sabe? Tinha uma coisa que não tinha nada a ver. Ela estava dirigindo e começou a me falar algumas coisas, e eu aí cheguei, conversei. Mas quando ele falou isso, foi que eu caiu a ficha, né? Ou seja, essas perseguições, elas também, quando a gente não dá vazão, né, eu acho, né, que aí o espírito ele não consegue, talvez, né, fazer aquilo que ele gostaria de fazer, né? Eu acho que, assim, também acho que foi uma providência divina. Eu tinha acabado de sair de um estudo do Evangelho, então a vibração estava boazinha, né? Muito, muito importante, Cléo. Vou pontuar o que você disse e o que a Rita disse também. Nesses mesmos itens que a gente está estudando aqui, quando Kardec ele conversa com o espírito que provocava essas manifestações físicas, Kardec questiona: por que você não lança um objeto sobre mim? O espírito diz que não poderia, porque o protetor de Allan Kardec lançava uma influência benéfica, impedindo a ação dele contra o codificador. Eu acho que isso ilustra bem o que a Rita falou. A ação dos espíritos inferiores, ela é limitada. Ela está limitada à lei de causa e efeito e à lei de campo mental. Ninguém entra na nossa aura, ninguém provoca uma dor na nossa vida se não houver permissão do alto. Então, isso é muito importante. E um outro ponto que para a gente poder destacar é que, como você falou, o clima da prece. O clima da prece ele cria uma aura tão benéfica em torno de nós que esses petardos psíquicos, essas ações zombeteiras, malignas, elas não nos alcançam. Paulo vai escrever, por exemplo, na carta aos Efésios, que o escudo da fé é capaz de apagar todos os dardos envenenados do mal. Cria-se uma couraça de proteção em torno da alma que ela se torna, até certo ponto, inatingível ao mal. E um outro ponto também para a gente poder prestar atenção é que as perseguições provocam um grande estardalhaço, perseguições que provocam ruídos na porta de um armário, estampidos numa mesa, que derruba copos e pratos dentro de casa, elas existem, mas elas não são a de maior número, porque os espíritos inferiores, não nos enganemos, eles são ignorantes da lei divina, mas eles são inteligentes. O que eu estou querendo dizer com isso? Que há uma ordem de perseguição que é muito mais sutil do que a gente possa perceber. Por exemplo, Jesus desobsidiou multidões de pessoas, sobretudo na região da Galiléia. Jesus expulsou legiões de espíritos, de pessoas que se jogavam no fogo e na água. Jesus levantou pessoas que sofriam de catalepsia em virtude da obsessão, mas Jesus não expulsou nenhum espírito impuro em Jerusalém. Isso daí é para a gente pensar. Por que Jesus não expulsou nenhum espírito impuro em Jerusalém, que era a capital religiosa do mundo judaico, e foi em Jerusalém que condenou Cristo à cruz? É porque quando há comunhão de pensamentos, quando o obsidiado
ele tem afinidade mental com o espírito obsessor, o espírito obsessor não precisa de roubar prata na casa dele. O espírito obsessor não precisa quebrar copo, não precisa balançar as cortinas e nem jogá-lo no chão. Há uma sintonia tão harmoniosa nas práticas contrárias à lei da vida, e ela é muito mais sutil, porque ela é subjetiva. Ela entra como um fluido penetrante nos nossos defeitos e nos engambela. Por isso que os espíritos dizem, em verdade, são eles que vos dirigem. Em verdade, são eles que vos dirigem. Então, meus amigos, as experiências pessoais, elas são muito importantes, porque elas constituem a ciência espírita. Quando nós investigamos e observamos o que acontece conosco, nós estamos praticando uma ciência, a ciência de observação, que é a mãe de todas as ciências. O cientista materialista, ele muitas das vezes, ele cria uma teoria no papel e quer que a natureza comprove a sua teoria. Allan Kardec não fez isso. Ele escutou as forças, as vozes da natureza, porque os espíritos são uma das forças da natureza. Não foi Kardec que disse que as mesas giravam. Não foi Kardec que disse que Deus era a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Não foi Kardec que disse que existia um fluido que liga o espírito à matéria. Não foi Kardec. Foram os espíritos. E a experiência empírica, a partir do fenômeno da observação e do controle universal do ensinamento dos espíritos, comprovou o que as inteligências incorpóreas estavam nos dizendo. Então, meus amigos, que a gente possa colocar a nossa mente para trabalhar. E todas as vezes que você observar alguma coisa na tua vida, na tua casa, e que você submeter ao escrutínio da razão, do discernimento, do bom senso, da luz superior, você estará praticando também uma ciência espírita. Como disse a nossa amiga Rita, quando ela afirmou que os espíritos não possuíam, uma ampla possibilidade. Eles tinham uma possibilidade limitada, um campo restrito de atuação, porque apenas o bem, porque apenas o amor conhece as dimensões dilatadas do infinito. Assim como disse a Cléo também, que se sentiu protegida e porque estava circundada, por uma aura boa, por um fluido salutar, em virtude do clima da prece e do Evangelho. Acho que alguém comentou aqui alguma coisa. Primeiro vieram os fatos, para depois surgirem as experiências. Exatamente. E Kardec ainda teve o cuidado de dizer uma coisa muito bonita. Ele disse assim, nenhum homem conhece a natureza de A a Z. Então, para você dizer que uma coisa existe ou que uma coisa não existe, você precisa investigar. O eu acho, o eu penso, comigo foi assim, ainda é muito opaco. Por isso que ele precisou da colaboração de tantos médiuns, por isso que ele recebia tantas cartas, por isso que ele conversou com pessoas que não se conheciam para submeter o fenômeno ao escrutínio da razão e do controle universal. Então, eu vou passar aqui para o nosso próximo slide. Só um minuto. A contribuição espírita. Aí eu coloquei aqui. Somos sabedores de que, por causa desses fatos, no caso, essa frase de Kardec, se tem pretendido curar, como atacados de alucinações,
alguns indivíduos, submetendo-os ao tratamento a que se sujeitam os alienados. A medicina não pode compreender estas coisas, por não admitir entre as causas que as determinam, senão o elemento material, donde erros frequentemente funestos. E as causas diversas, né? Leviandade, vingança ou pedido de prece. Aqui eu acho bastante salutar a gente destacar, meus amigos, a vanguarda da doutrina espírita. Quantas pessoas relataram em todos os tempos esses fenômenos e foram tidas à conta de loucas, que foram queimadas nas fogueiras da Inquisição, que foram chamadas de feiticeiros e bruxos na sua época, praticantes de sortilégio, como, por exemplo, o primeiro mártir do cristianismo, Estevão, que era um extraordinário médico curador. Então, o Espiritismo ele vem com uma informação nova. Nós somos portadores de informações que apontam para a era do Espírito, que apontam para a era nova, como nos diz o Espírito israelita, bem no início do Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, os médiuns, eles podem até enlouquecer, mas eles não são loucos, porque observam e sentem a manifestação do mundo espiritual no mundo físico. E o Espiritismo ele pode caminhar para e passo com a medicina. Que se faça uso da medicação alopática, que se faça uso da medicação homeopática, das psicologias que surgem no plano material, mas o trabalho da desobsessão, o concurso da prece, o entendimento de que nós já vivemos muitas vidas e de que nós cultivamos amigos e inimigos nas nossas vidas anteriores, nos favorece para um tratamento que visa o melhoramento da humanidade. Porque todo encarnado que se cura de uma obsessão, ele ajuda a si mesmo, ele ajuda o seu clã familiar e ele ajuda também o espírito que porventura esteja o perseguindo. Por isso que Kardec diz, a medicina não pode compreender essas coisas, porque a medicina que nós temos é uma medicina puramente materialista, que não reconhece a existência e a atuação do elemento espiritual. Eu vi aqui que a Rita levantou a mão, vou deixar a palavra para ela. Obrigada. Olha só partilhar uma experiência, né? Eu tenho um filho, meu filho ele sofre com esquizofrenia. Então, houve uma época que ele estava dando surto e eu fui obrigada a interná-lo no Hospital São Vicente de Paula, aqui em Brasília, aqui em Taguatinga. E eu, conversando com o médico a respeito da situação, perguntando para ele como é que ia ficar a situação dele, aí eu tive a curiosidade de perguntar para ele se... Aí eu comentei com ele a respeito da obsessão, né? Eu falei assim, nem sempre, porque eu tinha lido sobre isso, né? Eu comecei a ler sobre o assunto para me entender melhor, tanto pelo lado da ciência, tanto quanto do lado espiritual, né? Então, a gente sabe, né, que quando existe um problema desse, sempre tem um lado também da obsessão, que pode existir também uma pessoa desencarnada que esteja desencadeando esse problema com a esquizofrenia. E eu conversando sobre isso com o médico, e ele ficou olhando para a minha cara assim, meio espantado, falou assim, ela está falando de atuação demoníaca? Aí eu fiquei assim, sem graça, né? Falei, meu Deus, não adianta nem conversar, porque... Então, a gente vê assim, a gente acaba se sentindo impotente, porque a gente já tem, assim, vamos dizer assim, quando você começa a aprender mais as coisas com relação a isso, você vê que existem os dois lados. Então, lógico que eu procurava o lado espiritual, né? Sempre fiz minhas preces, pedindo a Deus por ele,
porque ele não tinha consciência do que estava acontecendo, mas, em compensação, eu vi um médico ali tendo uma visão somente física, né? Não tinha, ele não conseguia enxergar, tocar nessa parte. Aí, nesse lado, quando a gente começa a entender bem as coisas que a gente precisa de uma situação dessa, como já aconteceu comigo, não só no hospital daqui do São Vicente, mas numa outra unidade médica, umas 3 que eu já fui, os médicos psiquiatras, eles não têm esse conhecimento, né? Eles veem tudo isso como outro médico falou, um psiquiatra falou, né? Um psiquiatra novo e tudo, falando assim que era uma ação demoníaca, que eu estava me referindo a uma ação demoníaca. Aí, assim, é muito difícil você achar hoje, você tem que buscar, que eu já busquei lugares, né, para poder internar, até numa época que eu fui, né, só que não deu para me fazer isso. Os lugares que eu encontrei não tinha condições de interná-lo, mas foi uma situação, assim, muito, como é que eu vou falar, assim, sabe quando você se sente, assim, de mãos atadas, né? Então, a gente tem que confiar muito em Deus, e graças a Deus, a ajuda que eu tive espiritual foi tão grande, e está sendo grande até hoje, que chegou uma época que ele não quis mais tomar remédio, e eu acredito que pela essa proteção, essa ajuda do mundo espiritual, é que eu consigo manter com ele aqui o equilíbrio dentro da minha casa, sabe? Então, eu acredito que existem esses dois lados, que a gente sabe disso, eu acredito nisso, mas que poder maior está no mundo espiritual, no mundo superior, e eu acredito nisso, a gente vai seguindo, né? E é interessante a gente observar isso, né? Aí era só isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada. De nada, Rita. Acho que a Magda também quer falar alguma coisa. Eu quero compartilhar com vocês o seguinte, que, por exemplo, eu tenho uma irmã evangélica, né? Ela mora em Caldas Novas novamente, e eu notei que eu não posso conversar com ela sobre nada que envolva a parte de outras religiões, principalmente o espiritismo, porque é como a Rita acabou de falar, se você está conversando um assunto sobre religião e eu assim entrar um assunto de espiritismo, aí já fala que eu estou no meio dos demônios, estou endemoniada, que eu não posso estar no meio de uma religião que usa o demônio para se curar. Aí, então, meu pai do céu, teve uns 2 anos assim, que eu não conversei mais nada sobre religião nenhuma, para não causar, vamos dizer assim, briga e até mesmo desavença mais grave com a família. Eu não trato mais. Quando começa a falar de religião, que eu estou no meio, eu já saio de fininho. Sai de fininho para não... É como Rita fala mesmo. As pessoas de outras religiões, e alguns médicos, não todos, Rita, mas já tem uns médicos que eles têm um pouco de sabedoria sobre o espiritismo, mas tem outros não. Trata como a pessoa está endemoniado mesmo. Agora, inclusive, teve outra ocasião que eu fui numa igreja com a minha irmã aqui de Brasília, que é crente, mas chegando lá, na hora que a pastora lá estava fazendo culto, falando várias palavras sobre Deus, algumas irmãs lá, eu notei que aquilo ali foi manifestações mediúnicas, mas que eles não tratam como isso. Eles veem de outra forma, é espírito falando mesmo, assim, presente a pessoa que está ali, mas ele não entende sobre isso. Eu não sei como é que eles entendem isso, mas que não é a pessoa que está falando ali naquele corpo, realmente não é. Inclusive, uma das pastoras que visitou lá para fazer um culto especial, ela também se transformou. Obrigado, Magda. Acho que a Graça também quer falar. Não, gente, só para ter uma observação, né? O tanto que é importante, né, esses médicos que participam da AME, né? Porque vê o paciente num todo, né? Não só a parte corpórea, mas tem o lado espiritual. Eu faço
assim, assisto vários cursos com psiquiatras que fazem parte da AME, gente, a visão é bem diferente do restante, né? Infelizmente, a maioria virando um comércio de laboratório, de medicação e internações, né? Isso é bem triste, né? Porque às vezes não é o medicamentoso que é o interessante, né? E eu acho muito interessante, e cada vez está crescendo mais, graças a Deus, né? Essas AMEs aí, com as pessoas bem envolvidas com a parte de espiritualidade. Só isso. Perfeito. E a gente vai percebendo, né, com esses relatos, que o trabalho do progresso ele ainda é muito grande a se fazer, porque nós ainda caminhamos passos muito grandes, mas ainda existem muitos outros a serem dados, porque o castelo do materialismo ele ainda está erguido sobre a terra. O Deus que reina sobre nós ainda não é o Deus ensinado pelo Cristo. É Mamon, é o Deus do dinheiro, do poder temporal. A gente lembra que o apóstolo Paulo, escrevendo as suas cartas, ele disse que o evangelho destrói fortalezas. E muitas pessoas acham que as fortalezas que o evangelho destrói são as fortalezas militares. Não. O evangelho destrói, o evangelho desarticula, transforma as fortalezas mentais, as fortalezas psíquicas. Como disse o célebre Albert Einstein, é muito mais fácil você desintegrar um átomo do que o preconceito de uma pessoa. Então, entrar no fundo da alma de alguém e fazer com que essa pessoa enxergue o sol da verdade é muito difícil, até mesmo conosco. É preciso que chegue a hora de cada espírito para que essa luz possa brilhar. Mas em todos os tempos, há sempre baluarte, há sempre missionários, ou se não espíritos dedicados, que entregam a própria vida para que contribuições extraordinárias se possam ver sobre a Terra. A nossa irmã Graça falou sobre o trabalho dos médicos da AMB, e a gente pode lembrar que no Brasil isso teve início na simplicidade de Bezerra de Menezes. Sem nenhuma instituição, apenas de uma forma pessoal, com o concurso dos bons espíritos, ele contribuiu para a divulgação da nossa doutrina e ajudou muitas pessoas. E até hoje, quantos são os espíritas que invocam Bezerra de Menezes quando estão com algum problema de saúde? André Luiz, Dr. Dias da Cruz e tantos outros. Então, meus amigos, o nosso trabalho enquanto espíritas realmente é o trabalho do melhoramento moral e da contribuição, do aperfeiçoamento das obras da natureza. Erguer o belo na terra não é fácil, é o trabalho do tempo, é o trabalho de muitas idas e vindas. Aí eu vou colocar aqui mais um slide, só um minuto. Esse daqui, a advertência do codificador. Tem-se, então, que buscar essa causa com maior cuidado e não admitir a intervenção dos espíritos, senão muito cientemente. Esse é o meio de se evitar toda ilusão, cumprindo não atribuir origem oculta a tudo o que não compreenda. Uma infinidade de causas muito simples e muito naturais pode produzir efeitos à primeira vista estranhos, e seria verdadeira superstição ver por toda parte espíritos ocupados em derribar móveis e quebrar louças. Vocês vejam como que Kardec ele não quer impressionar a ninguém. Ele não quer convencer ninguém de que o espiritismo é portador da verdade. Ele sempre se utiliza de um critério. Ele diz, olha, não pense que tudo que acontece em torno de vocês é em virtude da ação dos espíritos.
pode ser que não seja. E por que ele faz isso? Porque as mentes impressionáveis, elas são capazes de se adoecer e também de adoecer todo o entorno delas. Então, é muito importante que a gente submeta todas essas coisas à razão, colocando assim, olha, pode ser a ação de um espírito, mas também pode não ser. O grande problema é que nós somos apressados. A gente quer tirar conclusão a toque de caixa. A gente quer fazer em um mês uma evolução que só pode ser realizada em 10 anos. Então, é preciso ter a paciência de observar. É preciso ter a paciência de estudar, porque todos nós somos potenciais investigadores do mundo espiritual. A ciência material, ela se pratica nas oficinas, nos laboratórios, mas a ciência do pensamento, a ciência da observação dos fenômenos da natureza, elas podem ser observadas em toda parte. E aqui eu gostaria de fazer uma pontuação muito importante. Por quê? Porque todas as vezes que um cientista material, por exemplo, Galileu Galilei, Isaac Newton, eles observaram fenômenos da natureza. Posteriormente, eles tiveram continuadores que comprovaram os seus postulados. Pessoas que estudaram o que eles iniciaram. Kardec ainda não teve um continuador. Os fenômenos espíritas ainda não foram estudados seriamente pelas academias do mundo material. E por que eles ainda não foram estudados? Não é só pela crença materialista. Não é só pelo ateísmo. É porque um dos grandes defeitos da humanidade é o interesse pessoal. Imaginem, meus amigos, se uma grande universidade, por exemplo, do Brasil, dos Estados Unidos, da França, estudassem os efeitos do passe magnético nos hospitais oncológicos e chegassem à conclusão que os doentes que são submetidos à terapia do passe apresentam infinitas melhoras superiores àqueles que não são submetidos à terapia do passe. Seria a natureza dizendo aos cientistas que existe uma força emanada através do pensamento das mãos. Só que ainda não tem dinheiro destinado para isso, porque ainda não interessa. Porque isso faria ruir o castelo do materialismo. Isso deixaria no plano do inexplicável o porquê que os estados não destinam à ciência e tecnologia pesquisas que poderiam melhorar, com pequenos investimentos, a vida da humanidade. Imagine a ciência séria investigando as propriedades da água magnetizada, a ação da água magnetizada em um corpo doente. Imagine a ciência investigando o passe magnético nas UTIs neonatais. Que coisa maravilhosa! Agindo nos nascituros, agindo no sistema imunológico dessas crianças. Imagine a ciência investigando a ação da prece quando uma pessoa vai fazer uma pesquisa, por exemplo, e vai descobrir que quando uma pessoa ora, as pesquisas se abrem como uma flor extraordinária à sua frente. Entende? Então, compete a nós, talvez não fazer esse trabalho, porque cada um faz conforme as suas inclinações, mas compete a nós, enquanto espíritas, divulgarmos essas verdades, fazermos essas suposições, levantarmos essas hipóteses e dizermos para as pessoas, olhem, enxerguem esse lado da vida,
Porque não é só derrubar prato no chão. Porque não é só ficar assustado com a chama do fogo que se levanta. É muito mais do que isso. É contribuir para uma sociedade espiritual, mas, sobretudo, para uma sociedade espiritualizada, para uma sociedade que quintessencia, que eteriza os seus pensamentos, e fazer jus a tudo aquilo que Allan Kardec, Leon Denis, Camille Flammarion, Francisco Cândido Xavier, na sua extraordinária obra, deram prosseguimento. Centro Espírita Vinha de Luz levantou a mão. Cléo, você falou aí que ainda não existe, né, esse tipo de estudo. Assim, eu já vi alguns estudos, aí eu já não sei se é científico, né? Tanto, né, sobre o poder da prece, né? Então, existem algumas avaliações científicas, né, já colocadas sobre o poder da prece, né, pegando uma pessoa fazendo prece para uma pessoa doente, né, também sobre a água magnetizada, né? Eu acho que ainda não foi a fundo como você, né, tá falando aí que Kardec foi, não é isso? Exato, Cleo. Eu digo de uma forma sistematizada, né? E de uma forma com profundo interesse de encontrar respostas. A gente vê, sim, por exemplo, os japoneses estudaram a ação do pensamento sobre a água. Tem até um livro que mostra as partículas da água influenciadas pela ação do pensamento, mas são iniciativas esparsas. Nós temos também, por exemplo, um estudo que aconteceu numa periferia dos Estados Unidos, uma periferia muito violenta, um alto índice de criminalidade, de homicídio, latrocínio e outros delitos, e levaram para um estádio de rugby e reuniram ali, por alguns meses, monges budistas e colocaram esses monges para entrarem em meditação. E, para surpresa dos pesquisadores que observaram o fenômeno, naquele período em que os monges budistas estiveram em meditação, o índice de criminalidade na periferia americana diminuiu drasticamente. Sem nenhuma política pública de segurança, sem nenhuma política de combate às drogas, o Estado não fez nada para que se melhorasse. A única coisa que mudou naquele perímetro, naquele raio de atuação, foi a manifestação, a meditação dos monges budistas. O que é isso, senão a fotografia do pensamento, senão a ação do poder da vontade que Kardec colocou, por exemplo, no livro A Gênese? O que seria isso, senão o pensamento organizando a atmosfera psíquica de uma determinada região? E aí vocês veem que não importa se você vai pesquisar o pastor evangélico, se você vai pesquisar o padre católico, o médium umbandista. O mais importante, o que o Espiritismo defende, é a busca da verdade. Porque o Espiritismo, ele não está gravado nos livros espíritas. O Espiritismo é uma lei da natureza. O Espiritismo tem as suas páginas gravadas com letras eternas nos fenômenos da natureza, assim como a física, a química e a biologia. Por isso que ele jamais será superado, porque ele só anuncia aquilo que parte do Criador. Mais uma vez, o Centro Espírita André Luiz. A gente percebe, você falando aí, né, que depende também de nós. Quando a gente vê essas atuações de guerra, né, desses conflitos, eu lembro que teve um período aí, né, não nessa eleição, mas na eleição anterior, eu trabalhava ali, né, na Esplanada, e quando eu saí, né, ali do prédio, né, e estava indo para casa, né, no meio do caminho, nossa, mas pense numa falta de ar que eu estava sentindo.
como se a atmosfera fluídica daquele local tivesse tão densa a ponto de eu não conseguir respirar. E eu pedindo até para o Paulo me tirar de lá, Paulo, sai daqui, rápido. E pedindo para poder sair, e quando ele ia cada vez mais longe, né, eu consegui voltar a respirar. Então, a gente percebe, né, o quanto é importante essa atmosfera fluídica, né, quando a gente vê questões políticas, né, porque o pensamento também é matéria, né, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente emana, né, ele cria essa atmosfera densa. Então, a gente vendo agora questões de países querendo guerrear novamente, né, enquanto a gente já pensa no mundo de regeneração, a gente sempre está com esse pré-ataque, né, vamos dizer assim, né, de países querendo guerrilhar. Eu acho que a única coisa que a gente pode fazer do nosso cantinho de casa mesmo é emitir boas vibrações e orar, né? Sim, a Cléo me mandou uma mensagem aqui, acho que alguém passou para ela, falando sobre o Dr. Sérgio Felipe e sobre pesquisas nos Estados Unidos e também a Organização Mundial da Saúde, falando da importância, né, da espiritualidade e sobre o transtorno do transe e das possessões. Porque quando nós falamos assim, meus amigos, ainda são iniciativas, são tímidas, elas não são do conhecimento geral, elas não estão na imprensa de grande alcance, elas ainda não possuem uma parte substancial do orçamento dos estados para essas pesquisas, e elas ainda não se encontram, por exemplo, de uma forma disseminada, de uma forma mais generalizada. Em todos os tempos, tanto que Kardec ele deixa bem claro que ele não é o fundador da doutrina espírita, e que a doutrina espírita não surge no século XIX, com a manifestação das mesas girantes. As verdades espíritas, elas remontam aos primórdios da humanidade, quando os homens ainda estavam, por exemplo, nas cavernas, escrevendo nas rochas, e você pode observar naquelas pinturas rupestres que eles desenhavam ali a presença, por exemplo, do duplo etéreo. Então, quando a gente fala de uma forma mais geral, de uma forma mais disseminada, que seja do conhecimento, sobretudo, das classes mais pobres da nossa sociedade, que esteja, por exemplo, na escola, educando as crianças na alfabetização, enquanto elas aprendem as primeiras letras e também as operações básicas da matemática, que esse ideal esteja em universidades de uma forma mais disseminada, que esse ideal esteja nos parlamentos, esteja nas diplomacias, que esse ideal caia no grito das armas. Então, em todos os tempos, a gente sempre vai ver baluartes, a gente sempre vai ver pessoas que, reunindo um pequeno grupo, ou às vezes sozinhas, elas vão tomar essa iniciativa. Mas a nossa esperança, o nosso trabalho de formiguinha é para que se torne uma grande onda. O doutor Paulo César Frutuoso, também é um bom palestrante espírita, ele, numa das palestras, eu até fiquei de dar uma pesquisada sobre isso, depois, se alguém quiser fazer, ele diz que na Faculdade de San Diego, nos Estados Unidos, há um mapeamento de centenas de casos de reencarnação. E como é que seria feito isso? Uma criança com 3, 4 anos de idade, uma manifestação espontânea, ela começa a ter lembranças de suas vidas anteriores. E ela fala o nome que tinha, quem era seu pai, quem era sua mãe, a rua que ela viveu, o gênero de morte que ela experimentou, o trabalho que ela exercia, e a faculdade vai atrás, vai nos cartórios daquela cidade,
busca relatos na imprensa escrita da época e constatou que muitos desses relatos estavam em conformidade com a realidade. Aquele ser realmente existiu, aqueles pais realmente existiram, pessoas daquela família viveram naquela rua, mas são ainda são, por exemplo, atitudes isoladas. Quantas pessoas sofrendo de gravíssimas obsessões são entupidas de psicotrópicos e estão lesadas no seu aparelho cerebral? Quantas crianças com 6, 7 anos de idade, em virtude, por exemplo, da obsessão, tomam tarjas pretas fortíssimas, prejudicando o desenvolvimento psíquico no campo da lógica, da razão, o controle motor fino, e nunca mais conseguem tranquilidade e paz nas suas vidas. Então, meus amigos, o nosso trabalho é pequenino, mas para que um dia, nas gerações futuras, ele seja uma onda a abarcar a humanidade inteira. Nós reconhecemos a existência dessas vanguardas espiritualistas, mas elas ainda não são predominantes sobre a Terra, porque no mundo de provas e expiações, a predominância é a do mal. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Não, está tranquilo. Cléo, os slides chegaram ao fim. Eu vou deixar esses minutinhos finais, se alguém quiser fazer uma consideração, fazer alguma pergunta, colocar um ponto de vista, fazer alguma correção, vocês fiquem à vontade. Alguém? Seu Valdemir hoje está calado. Qual o caso? Está só pensando aí, né, seu Valdemir? Gabriel, quer falar? Eu achei bem bacana o capítulo dessa semana, né? A metade dele que a gente leu. Foi bem o que a gente comentou no culto aqui em casa. Nosso culto é quarta-feira à noite. Eu não havia lido ainda o capítulo. Eu li ontem e dei uma relida hoje. E essa questão do materialismo que o Kardec fala bem, né? Até, se eu não me engano, acho que é no item 92 ou 93, não sei, que ele, lá perguntando para o Espírito São Luís, né? Que ele fala bem dessa questão do pessoal que materialista, né? Aí falar, mas se eu visse um fenômeno como você fala, pessoalmente, eu acreditaria, né? Aí o Espírito São Luís fala para Kardec, não é bem assim. Tem pessoas que tá tão assim arraigada, né, nessa questão que se vê uma materialização assim, aquele fenômeno mesmo, um espírito materializando na frente, mesmo assim não vai acreditar, né? Porque isso se liga, esse materialismo diretamente ao orgulho, né? E é bom assim a gente ver, né? Porque na nossa vida mesmo, prática, né? A gente tem, né? Muita gente da nossa família perto, até amigos aí que é queridos, né? Que vão para esse caminho do materialismo, que vão assim para essas supostas ideias progressistas que estão em voga no mundo, que a gente sabe que de progresso não tem nada, né? Um retrocesso. E as pessoas ficam nessa, né? E a gente às vezes quer, igual a nossa companheira mais cedo falou, né? A questão do médico, né? Às vezes você nem falar direto, né? Mas às vezes se você der assim, alguma pincelada, né? A pessoa já vem com 7 pedras na mão, né? Então assim só nos resta mesmo a oração, né? Orar, porque eu acredito assim, né? Com base assim na minha experiência, né? No pouco que eu já estudei da doutrina, né? Que as pessoas vão é, cair na realidade, né? É claro, né? Deus sempre tenta ali de uma maneira tranquila, né? Sussurrar no ouvido, né? Para a pessoa aprender. Mas se a pessoa não aprender, né? Só aprender com base na pedrada, né? Como disse André Luiz, né? Não vão faltar pedras no caminho. Então,
pelo menos assim, para as pessoas, né, próximas da minha família, né, que estão nesse caminho, né, desse materialismo, dessas ideias mundanas, assim, tão arraigadas, né, eu rezo muito para que eles aprendam ainda quando Deus está sussurrando no ouvido deles, né, que não precisa chegar na parte das pedradas, né, para elas aprenderem. O mesmo, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Ana? Com essa fala do Gabriel, eu lembrei de um sonho que eu tive que reflete muito a realidade aqui na minha casa. Eu sonhava que eu chegava, minha mãe estava sentada, né? Minha mãe já desencarnada, para quem não sabe, sentada numa cadeira, e em volta dela os netos e as filhas, e eu chegava toda feliz: mãe, a senhora veio. E aí começava a fazer pergunta: como que foi a passagem, o que que aconteceu. Eu sei que ela respondia todas, e infelizmente eu acordei sem lembrar nada do que ela dizia. E aí um sobrinho meu passava e falava assim: não acredito. Eu falei: como você não acredita? Você está vendo aqui, minha mãe está aqui, sua avó está aqui, como que você não acredita? E ele: não acredito nisso, não acredito nisso. Então é bem isso que o Gabriel falou, às vezes acontece, né? Teve um fato com um sobrinho meu, uma criança de 3 anos que viu minha mãe e assim falou de uma forma muito que não haveria possibilidade de dúvidas, e ainda assim existem quem não acredita. E é assim mesmo, a gente tem que respeitar, né? Porque tem gente que não precisa ver, não é igual São Tomé, mesmo vendo, não vai acreditar. O mesmo, Ana. Obrigada. Muito, muito bom, Ana. E a gente observa que o acreditar, ele não é apenas uma função da razão, né? Ele também é uma função do sentimento. Jesus não disse que muitos, tendo olhos, não viam, e tendo ouvidos, não ouviam, e deu graças a Deus porque revelava aquelas coisas aos pequeninos e não aos sábios e aos doutos do nosso mundo. As coisas da eternidade, elas são assimiladas porque quem tem olhos dignos de ver e ouvidos dignos de ouvir a verdade, elas são de ordem transcendente. A gente, por exemplo, vê as coisas materiais mesmo, pegando o Evangelho de Jesus. As cartas de Paulo são cartas lindíssimas, mas tem teólogos que fazem absurdos na interpretação das cartas de Paulo, e dá vontade de chorar, que você diz: meu Deus, como é que lendo essa flor da espiritualidade superior, uma pessoa é capaz de tirar esse gênero de interpretação? É porque Deus deve ser adorado em espírito e verdade. Então, a Nilma está dizendo, né? Estamos em diferentes processos de aprimoramento moral. Exato. Evoluir é se depurar. Evoluir é desmaterializar, é espiritualizar o espírito. Evoluir é tornar-se mais digno da vida espiritual superior. Em um mundo melhor do que o nosso, os espíritos não precisam de manifestações físicas. Basta eles a ação corrente do pensamento. E aqui, meus amigos, para a gente poder encerrar, é uma história que se encontra num dos livros que tem narrativas de um grande amigo do Chico, que o acompanhou durante toda a encarnação. Era o dirigente mediúnico da mesa que o Chico participava, e ele contou uma história que eu achei muito bonita. Ele disse que um dia ele virou-se para o Chico e perguntou assim: Chico, será que você teria ectoplasma suficiente para que nós pudéssemos fazer uma reunião de materialização? E o Chico falou que nunca tinha se submetido a essa experiência, mas que poderia tentar. E fizeram uma reunião de materialização
E nessa reunião se manifestaram diversos espíritos. E quando a reunião estava chegando ao fim, se manifestou um espírito muito alto, vestido à maneira de um senador romano. Era o espírito de Emmanuel. E ele trazia um archote, uma chama nas mãos. E ele disse assim, o compromisso do médium é com o livro, porque o livro educa. E nunca mais aquelas reuniões aconteceram entre o Chico e os seus amigos de reunião mediúnica. Então, é o entendimento, né? Quando a gente entende que o grande objetivo da doutrina espírita é a educação, os fenômenos físicos são compreendidos na sua finalidade. E o grande objetivo do espiritismo é que os homens reconheçam a eterna bondade de Deus, os homens reconheçam a imortalidade da alma, porque ela ainda não é reconhecida sob o ponto de vista geral. Que os homens reconheçam a lei de reencarnação, que os homens reconheçam a comunicabilidade entre os planos da vida e as infinitas moradas na casa de nosso Pai. É a contribuição da ciência espírita, é a contribuição de todos aqueles que trazem esse ideal do espírito da verdade no coração. E oxalá, né? Queira Deus que nós possamos ver nas nossas casas, nos centros espíritas e também nas instituições humanas. Seria muito lindo, porque em um mundo em que os ideais espíritas perpétuam, nunca, 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 meus amigos, a indústria que mais fatura no mundo será a indústria armamentista. Nunca, nunca. Nunca haverá mais dinheiro para a guerra do que para a saúde e para a educação. A nossa bandeira é muito linda, muito bonita. A reforma começa em nós e a maior caridade, como diz Emmanuel, que nós podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. E se nós nos calarmos, como disse Jesus, são as pedras que falarão, porque a natureza canta a obra do seu Criador. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Ricardo. Nossa, esse sinal aí deu para a gente, né, gente? Acho que nem vou falar mais nada, só vou pedir a Eva para aproveitar essa mensagem final aí do Ricardo, para que a gente possa fazer essa prece, que a gente possa ter aí um final de semana muito lindo. Boa noite a todos. Agradecer mais uma vez ao Ricardo pela presença dele na nossa aula, pela presença dele como um irmão, né, do Evangelho, um irmão que nos traz tantos ensinamentos, com tanta leveza, com tanto esclarecimento. Que Jesus o abençoe e continue cuidando dessa mente tão maravilhosa. Agradecer a Deus, nosso Pai maior, a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, trilhando esse caminho da educação, né? Para que a gente possa, através da educação, nos evangelizar e evangelizar os nossos irmãos. Que a gente possa, através da educação, aprender que somos todos filhos de um só Pai, que somos todos irmãos da mesma criação. Que a gente possa, através da educação, ver em nosso irmão, nós mesmos, que a gente possa, um dia, poder sorrir, né, e ficar feliz de ver que os nossos irmãos também têm oportunidades, não só de ter uma vida melhor, mas também de participar de uma congregação dessa, de um evangelho tão lindo, de uma aula tão maravilhosa. Eu fico muito grata à oportunidade de poder participar desse evento.
que Mãe Santíssima cubra todos nós com seu manto de amor, que derrame suas bênçãos sobre todo esse planeta Terra, e que um dia realmente a gente possa passar de um planeta de prova e expiação para um planeta regenerado. Que essa regeneração comece de cada um de nós, a cada dia, a cada palavra, a cada ensinamento, que a gente possa colocar em prática, que a gente possa passar para os nossos irmãos, para os nossos parentes, falar sobre esse Deus, esse Jesus tão maravilhoso, que a gente possa realmente mudar esse planeta. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos uma semana maravilhosa, que essa aula de hoje penetre na nossa mente e que durante o nosso sono físico a gente possa ser levado às escolas espirituais, para que a gente continue a estudar sempre, sempre e sempre. É muito maravilhoso ter essa oportunidade e eu tenho certeza que todos que participam desse grupo e de vários grupos espalhados por esse mundo são gratos pela oportunidade de conhecer esse Deus, de conhecer sobre os espíritos, irmãos, e de conhecer também sobre aqueles que se dizem inferiores, porque somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Senhor Jesus, gratidão, gratidão e gratidão. Que assim seja. Que assim seja, e nessa mesma vibração, pedimos aos nossos mentores e ao mentor do estudo, e os espíritos que vieram hoje assistir a aula conosco, que cada um deles seja amparado, e que eles também, né, tenham certeza que aproveitaram muito bem essa aula. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva sempre. Que assim seja. Que assim Que assim seja. seja. Boa noite a Tchau, todos. gente. Boa noite, Boa pessoal. noite. Boa Boa noite. noite. Sempre Boa aula, noite. tá? Maravilhosa Obrigada, aula, Ricardo. viu? Obrigada. Boa noite a todas, Boa obrigado por noite. tudo. Obrigada, Sheila. Obrigada a vocês. Tchauzinho. Obrigado, Boa Ricardo. noite. Obrigado a Tchauzinho, todos. Mário. Nada. Obrigada, Abraço. Ricardo. Abraço. Muita luz. Muita luz, gente. Tchau. Tchau. Não deve ser nada fácil se dar conta de que a sua vida toda foi uma mentira, não é? Ari vai ficar sem arma, né? A confiança e o afeto da sua filha. Não há outro caminho. Não há outra escolha, hipótese. Nosso passado mentiroso veio bater a nossa porta, mas teve uma bateu na sua. Não. Tenho certeza que vão. Muito ar que vai deixar aqui na minha casa. Tenha. Eu queria muito te falar isso, mas eu não sei. Vocês também não comigo. Sim, eu não sei. É que aquela casa muito foi incendiada. Chega! Eu queria. Descobri que essa mulher, eu não tenho que ela morrer. Ela não pode. Ela não pode. Mas ela não é bem. Eu já falei pra você que isso tá bem. Eu pego.
Eu vou pegar vou dirigir. Pega tudo de bebê também. Vou pegar a chave pra mim. Vamos embora. A gente já tá chegando. Sim, senhora, mas eu bati e não tem ninguém lá. Ele vai. Joga a culpa em todo mundo, mesmo ver a responsabilidade dele mesmo. Coisas então eu não vou nem escutar. Meu Deus. Em frente da presidente, ele me deu as ações, ele disse o que ele só ele disse. Ele me deu volta própria as ações. Então ele chegou e falou, eu vou dividir tudo que é meu contigo e com Kiara. Assim, de graça. É isso que tu está me falando? Desculpa o segredo dele. É isso que eu entendi. Que segredo? Um segredo. Um segredo que ninguém sabe. Ninguém vai saber, nem a senhora, nem ninguém. Que segredo é esse, então, valioso? Isso aqui entende errado. Sério, vocês foram. Sim. Mas então, tu não corre mais riscos sempre isso. Ah, Deus. Hã? Ferrou. Não. O cara não vai dar mais nada pra ele. Agora ele vai ficar sem arma, né? Mas ele sabe quem é a mãe. Aí sabe que é Ah, a sim, Débora. ainda tem uma, né? É Débora, não? Débora. Ela sabe quem é a mãe, não sabe. Não sabe os detalhes, né? Não tem tudo que é isso, velho. Não tem nada. Não botei nada a ela. O que é que o senhor tá falando aí? Ela veio! Ela me mostrou a foto. Você pode ficar aqui. Eu não sei de foto. Se ela... Porque se ela... Alô, velho. Alô? Ela tá rindo, ela tá grávida. Agora, como é que ela vai doar o filho se ela não pode assinar o documento? Ela levou um documento de doação. E ela, aí tem que ser o nome dela, não pode ser o nome da outra. Não pode se atender agora. Ih, localização? Aí tem como ver. Aham. Da Penha. Não. A outra perdeu o filho, a lá de fora.
de todo mundo. Sabendo que ela vai ganhar, que o filho é dele, Ah. ele não vai deixar dar para os outros. Ah, sim. Tá bem esquisito. De ver tanta coisa que está acontecendo hoje em dia. Não veio cuidar que fizeram com carinho. Mas a minha Mira, Bruna Schulli. Era a atriz verdadeira, né? Que o nome dela, carisma, o talento com as crianças, estava sendo usado para esse tipo de coisa. Pensa, gente. Misericórdia, não gosto de pensar. Eita. Ó, já veio aqui música, eu vou ir, viu? Tchau, dona Heloísa. Beijo. Eita. Então, caso, Brisa, conseguiram que a juíza reabrisse? Não, não conseguiram, não. Mas eu consegui morar com ela amanhã. Amanhã eu vou tentar falar com ela. Eita, coisa boa. Tu vai me contando, né? Oi, ela tá te chamando para jantar. O salvar tá tão cima dele. Esses joguinhos da internet que ele aceita lá no quarto. Deixar, senhor. Acabo de ter nessa brincadeira. No tempo é outro. Era Esse daí vai pegar. Flagrar. Ele diz que ele pega crianças pequenas e faz chantagem com a família. Não, na verdade, ele sofrente. Eu não tenho filho, eu também não tenho essa Arrumaram um ator que é asqueroso mesmo. Ela não quer que ninguém saiba. Ninguém na igreja, muito menos vai lá. Apesar que essa menina tá passando aí. Quanto a mais disso, eu vou dar um telefone pra uma academia. Meu amor. Não esquece, não vai conseguir doar nunca. Oi? Ela não vai conseguir doar nunca. Ainda agora ele discorda, pior ainda. Vocês vão saber.